Bom, nessa virada de 2000 ali, eu fiquei, né, um tempo meio sem pegar trabalho, né? As coisas começaram a dar uma queda, fiquei sem pegar trabalho, e aí até coisa para ser recenseador eu fiz, né, e tudo mais. E no dia que eu tinha que me apresentar lá para recenseamento, né, para trabalhar na parte de recenseamento, entrou um trabalho. E aí eu comecei a fazer edição, né, e cuidar de toda a parte de reformulação de uma apostila de cursinho. Então eu já trabalhava para pequenos trabalhinhos ali, mas eu peguei esse trabalho grande que aí deu uma boa segurada, né? As coisas estavam melhorando. Aí eu comecei a pegar, entrou mais trabalho aqui, mais trabalho ali e tudo mais. Aí vou dar uma recapitulada de novo, voltando. Alguns anos antes, tá? Antes desse lance de eu ter voltado para Catanduva, quando eu morava em São Paulo, um dos caras do grupo, né, amigo meu na época, chegou a ficar em casa e ele foi fazer mudança. E nessa mudança eu acabei conhecendo um outro ilustrador. E aí eu conhecendo esse cara, um dia conversando com ele e tudo mais, falar, eu tô desenhando para aquela revista Recreio, da editora Abril. Cara, assim, Recreio, que eu lembrava, era Recreio lá da década de 60 e 70, né? Que eu achava legal, né? Eu vi algumas, né, criança, e eu sou de 70, então nem sabia que ela tinha voltado. Eu falei, legal, né? Mas aí ele pegou, olha, tem aqui, os caras, né, estão sempre recebendo ilustradores, né? Entre em contato com os caras. E o que ele fez foi me dar o telefone, né? Ao invés de eu ter que olhar nas páginas amarelas, na lista telefônica, ele me forneceu o telefone. Aí um belo dia, de noite, lá tava meio, né, caramba, cara, o que eu faço? Né? Tava ali com pouco trabalho, as coisas tava indo, mas não tava indo, né? Isso já é em 2001. Então aí eu pego e ligo pros caras, né? Isso eu liguei de noite. Acho que era uma terça-feira de noite. Eu liguei, ainda não acho que o telefone ainda era de ficha. Eu liguei. Aí foi falar lá com o pessoal fala, então essa semana não dá mais não, porque a gente já tá correndo. Não, acho que era uma quinta. Que a gente já tá fechando e tudo mais. Você pode vir na semana que vem? Aí eles marcaram lá a data, acho que foi aí sim, numa terça-feira. E aí eu fui, né, levar o meu portfólio. Ok, né? O meu portfólio, que foi quando eu comprei essa pasta. É que eu não tinha essa pasta ainda, eu tinha uma pasta de plástico normal. Aí foi quando eu comprei essa pasta aqui, para levar meu portfólio. E aí a gente foi levar o portfólio na revista Recreio da editora Abril. Então, aí já fica engraçado, porque assim, até aquele momento eu nunca tinha ido levar meu portfólio em lugar nenhum, né? Eu tinha pego o trabalho da coleção pelo cara que agenciava o meu trabalho, né? Ele agenciava os outros artistas, pegou, arranjou um trabalho para mim, beleza, se tornou meu agente também. E aí fui levar o meu portfólio pela primeira vez. Eu fui levar naquele prédio da editora Abril, na Marginal Pinheiros, um prédio enorme. Assim, já era. Você chegava na recepção, tudo, sabe, com câmera, aí você olha pra câmera e tira foto. Hoje em dia é normal fazer esse negócio, mas na época não era. E aí você recebe um crachá que só funciona em tal para subir até tal andar, e beleza. Aí liga, não, tá recebendo. Aí eu cheguei na revista Recreio, cara, era metade do andar da revista Recreio, a outra metade era super interessante. O negócio era enorme, e o pessoal já tava me esperando. Aí eu tinha lido, ou alguém tinha me comentado, recomendado, que era o seguinte: se você vai montar um portfólio, você tem que montar um portfólio com no máximo 10 desenhos. Tá bom, montei meu portfólio com no máximo 10 desenhos, e aí coloquei os desenhos que eram mais interessantes para mim na época. Montei, aí coloquei o primeiro desenho, eu coloquei um desenho a lápis de um pirata, que por sinal eu não consegui achar. Tem coisas minhas ainda que eu não consegui achar. Um desenho do pirata, lápis, montei, e aí pus outros desenhos que eu tinha feito na época, pus o desenho do livro, né, que nessa época já tinha saído, outros trabalhos que eu tinha feito para outras editoras e tudo mais. E aí sobrou uma página, sobrou um espaço. E tudo bem, o que raios eu vou colocar nesse espaço? Tinha acabado, né? Eu não tinha tanto trabalho assim para ter um portfólio tão vasto, né, de coisas que crescessem nos olhos. Aí
Aí entra aquela parte que você fala, ok, né? Tem uma força externa agindo. Aí eu peguei e coloquei esse jornalzinho lá. Que eu gostava dessa ilustração, eu coloquei essa ilustração, né, essa daqui, dentro do meu portfólio, na última página. Muito bem, começa lá a avaliação de portfólio. Ok, bom, primeiro que eu tava suando, que a minha mão escorria suor, né? Eu ficava enxugando a minha mão na calça para dar a mão para as pessoas, porque eu tava desesperado, apavorado, até não poder mais. E olha, não era novo. Nessa época eu já tava com 30 anos, né? Eu não tinha feito ainda 31, mas eu tava quase com 31 anos. Mas desesperado, tremendo, né? Ali na base. Beleza, tô ali apresentando meu portfólio e aí começa a avaliação do portfólio. Tudo bem, começou bem. Nossa, eu gosto de desenho a lápis. Ah, que legal, né? Falei, pô, acertei. Aí começa. Aham. E as páginas foram indo, e foram indo, e foram indo, e foram indo. Aí foi chegando lá no final, né? Não tinha tanta página assim. Aí quando virou a página do jornalzinho que eu pus ali de última hora só para completar 10, aí virou. Aí a diretora de arte chamou a diretora de texto. Aí eu falei, nossa, isso daqui não se enquadra na matéria que a gente tá pensando? Aí eu falei, nossa, eu acho que se enquadra perfeitamente. E eu só ali, ai meu pai, vai rolar, vai acontecer. Aí, ai nossa, não sei o que. Alexander, ó, a gente tá encerrando agora a semana, não sei o que, mas a gente entra em contato, tá? Aí é o famoso a gente liga. Não liga não que a gente liga. Aí eu, beleza, ok. Né, agradeci, fui embora, tudo mais, falando, pô, legal, né? Gostaram, mas não virou nada. Mas eles ligaram. Eles ligaram e aí no dia, cadê? 19 de abril de 2001 sai a minha primeira ilustração na revista Recreio, que foi essa matéria aqui. Que é uma matéria sobre expressões, né? Foi meu primeiro trabalho na revista Recreio. Só que nessa época eu queria trabalhar com arte. E eu gostava de escrever, tá? Gostava de escrever também. Gosto até hoje. Ainda vou lançar meu livro. Ou melhor, minha coleção. Tá? Mas, na época, consegui meu trabalho, né? Saiu o meu primeiro trabalho. E o que é que vai fazer? Só que assim, saiu e né, foi isso. Aí eu peguei e apresentei um projeto para eles, né? Aí eu já tinha escrito um projeto lá na época do jornalzinho. Depois que eles encerraram o jornalzinho, eu fiz uma matéria, uma página inteira do jornal, falando sobre RPG, falando sobre Tolkien e tudo mais, né? Eu escrevi uma matéria inteira falando sobre isso daí. Aí eu falei, pô, né, isso lá em 97, né? Estamos em 2001. Falei, a gente poderia escrever uma matéria sobre RPG. E aí foi a primeira e única matéria que eu escrevi, né, para Recreio, que foi uma matéria sobre RPG, tá? Aí eu escrevi a matéria sobre RPG, foi ilustrada por outro artista, né? Foi a primeira e única matéria que eu escrevi para eles. Mas beleza, né? Nessa época eu ainda recebia era esporádico e eu recebia os pedidos de passatempo, né? Então, assim, eu ainda não tinha liberdade criativa. Eles pediam passatempo de tamanduá. Aí eu fazia um passatempo de tamanduá, tá? E isso daí demorou um determinado tempinho. Só que eu não me contentava só em desenhar, né? Em desenhar o que me pediam. Eu queria criar, né? Eu gostava de criar. Eu criava meus textos e tudo mais. Então eu comecei a propor ideias para eles. E eu acho que eles gostaram, porque depois de um determinado tempo, eu já não tinha mais briefing, né? Pauta. Eles não me mandavam pauta. Na verdade, eu criava as coisas e mandava para eles em passatempo. Aí eu fui criando passatempo. Nessa época eu só criava os passatempos de páginas simples, tá? Até que um belo dia eu resolvi criar o tal do KD, que era aquele passatempo de página dupla, tá? E é quando eu crio o meu primeiro KD, tá? Que foi justamente um de Páscoa, que foi esse aqui, ó. Foi um KD de Páscoa. Tá? Essa daqui é o original, tá? É a arte final original do KD de Páscoa. Essa aqui é a arte final original e aqui está uma reprodução
porque a revista, todas as revistas, eu fiquei com algumas, mas a minha mãe, ela comprava essas revistas, né? Depois eu vou falar como a minha mãe agia com isso. A minha mãe comprava essas revistas, né? E aí eu peguei e falei, mãe, eu dou, né, tudo. Aí eu comecei a receber e depois dava tudo para ela. Ela tem guardado em casa. E aqui tá a arte finalizada do Cadê. Tá? Essa aqui é uma reprodução da arte. Ok? Beleza. Então, só fazer um parênteses aqui sobre a minha mãe. Então, eles queriam, que é óbvio, né, eles queriam que o filho tivesse uma profissão, que pagasse as contas e tudo mais, né? Desse para ele viver com isso. Então, por isso que eles queriam que fosse o médico, o engenheiro ou o advogado. Mas nessa época aí, a minha mãe já acompanhava as revistas da Recreio e ela já via, né, os meus desenhos lá. E eu não sei em qual das Copas, né? Eu não lembro agora mesmo. Eu me perco com essas datas de Copa. Como eu não acompanho futebol, eu acabo me perdendo, né? E numa dessas Copas, eles criaram um brinde chamado Futilocos. Eles tiveram lá a ideia, eles precisavam do concept dos personagens. E eu fiz o concept dos brindes dos Futilocos. Eu criei, né, a carinha, como é que esses personagens seriam, tá? Que são esses personagens aqui. Esses aqui são só alguns deles, tá? E esse personagem aqui do meio, tá? Um belo dia, minha mãe vai numa banca de jornal perto do mercado onde ela fazia compra e tinha um totem de 1 metro desse desenho na frente da banca. E aí a minha mãe ficou, sabe, maluca. Ficou maluca. É meu filho que faz. É meu filho é artista. Meu filho é artista. Esse aqui é desenho do meu filho. Isso aqui falou pra todo mundo. Aí onde ela ia, ela falava. Ela ia no mercado, ela falava. Ela ia, se estivesse na farmácia, ela falava. Ela mostrava lá a revista. Ah, meu filho é artista, meu filho é artista. Né? É isso aí. Só esse parênteses. Então, assim, eu acabei desenvolvendo, né, o Futilocos, o conceito de Futilocos, e fiquei trabalhando com a Recreio durante muitos anos. Nessa época eu fazia toda a reformulação de aí eu fazia sozinho, não pelo estúdio, de umas apostilas de cursinho, desenhava livro didático, paradidático, trabalhava fazendo coisa para a revista Recreio, fazia uma porrada de coisa. E aí eu fiquei na Recreio até dezembro de 2009, tá? Vamos colocar isso aqui para cá. Quando eu publico o meu último passatempo lá. Melhor, dezembro de 2010. Eu fiquei 9 anos. É dezembro de 2010. Onde eu publico o meu último passatempo, que foi esse aqui. Esse é o último trabalho meu publicado na revista Recreio. Se depois teve republicação, eu não sei dizer, porque depois eu parei de receber e também, né? Não sei se eles republicaram, porque tinha um detalhe. O meu contrato com a Recreio era o contrato base. Você vende o seu desenho para todo sempre. Então, assim, eles te pagam uma vez, se quiserem usar 1.000, eles usam 1.000. Ok? Não sei como é hoje. Eu sei que tem contratos diferenciados. Hoje em dia eu faço contratos diferenciados, mas na época não. Então, esse é o último trabalho que eu publiquei na revista Recreio. Isso em 2010, tá? Mais ou menos no próximo ano, né, em 2011, eu começo a trabalhar. Bom, aí agora eu preciso fazer um parênteses de novo e uma recapitulação de novo. Bem, vocês lembram quando eu falei que trabalhava na Game Locadora, que eu estava lá na Game Locadora e tinha alguns artistas brasileiros que estavam trabalhando para o exterior? Pois bem, numa dessas viagens e tudo mais, né, para idas e vindas, eu comprei uma revista chamada Wizard. E numa das matérias da Wizard dizia que esse grupo de artistas tinham montado uma escola, tá, em São Paulo. Aí, né, eu queria estudar, né? Óbvio, a hora que eu vi aquilo lá, eu falei, meu, que legal, né? Eu queria estudar nessa escola, mas eu estava em Catanduva. Pois bem, aí eu não consegui muito bem, aí passou-se o tempo, tudo mais, e nessa época, já em 2009, eu já morava em São Paulo. Na verdade, em 2001, né, eu já estava morando em São Paulo e tudo mais.
E aí eu fiquei ali, né, naquele negócio. Tentei até entrar em contato com a escola tinha virado agência, e ninguém me passou mais nenhuma informação. Ficou por aí. Então, beleza. Aí o tempo foi passando. Eu acho que em 2003, né? 2003, acho que foi em 2003 ou 2004. Eu já namorava com a minha esposa, né? Eu lendo a tal revista, né, que era a revista Wizard, que eu li lá atrás, tinha sido relançada. Ela estava sendo relançada e tinha uma matéria de novo dizendo que aquele pessoal que tinha montado a outra escola agora estavam com uma escola nova chamada Quanta. Eu falei, putz, não acredito. Né? É demais. E não só isso, que a tal da Quanta era a 10 minutos da onde eu morava. Falei, mano, né? Fui lá. Fui estudar. Nessa época eu já trabalhava na Recreio, acho que foi em 2004. Eu já trabalhava na Recreio, já tinha publicado livro e tudo mais. Só que eu não tinha nenhum conhecimento teórico ainda, né? Eu desenhava com o que eu tinha aprendido observando, né? E aí eu entro e faço os cursos. Eu comecei a fazer curso lá e tudo mais. Isso em 2004, aí fiquei amigo da galera, comecei a conversar e tudo mais, e trabalhando, fazendo meus trabalhos. Em 2011, eu acho que foi em 2011, eles me convidam para tomar conta do estúdio, né, da Quanta. A Quanta montou um estúdio e eu acabo indo participar lá. E nesse período, eu acabo dando algumas aulas substitutivas, substituindo alguns professores, né, e eu acabo começando a dar as aulas. Aquela mesma reação que eu tive quando eu fui apresentar meu portfólio na revista Recreio, eu tive nas minhas primeiras aulas, de sudorese na palma da mão e nervosismo até não poder mais. Só que a coisa começou a ficar meio natural para mim, né? Eu comecei a gostar dessa brincadeira de passar o conhecimento, né? Eu gostava tanto quando alguém me ensinava e era muito prazeroso ensinar alguém, né? Então, assim, eu acabei gostando dessa brincadeira e foi quando eu comecei a dar aula, né? Ou, assim, dar aula de tudo certinho, né? Dar aula, eu já tinha dado ali, feito algumas ajudas, substituições, explicar as pessoas e tudo mais, mas aula ali, tudo certinho, em uma escola, mas foi aquele momento ali, né? Com muitos alunos, não era explicando para uma pessoa, era explicando para 10, 15 alunos, né? Aí eu começo, foi em 2011 ou foi 2009? Eu fico na dúvida, gente. Agora estou na dúvida sobre isso daí. A cabeça vai esquecer. E aí eu começo a, né, fazer isso daí. Isso daí trabalhando fazendo coisas para livros, trabalhando na Quanta. E nesse mesmo período, eu acabo conhecendo os podcasts, tá? E aí, nesse podcast para cá, eu acabo conhecendo o podcast do Jovem Nerd, que eu não conhecia até esse momento. E aí, como ouvinte do Jovem Nerd, eu comecei a fazer tirinhas para mandar para lá. E aí é onde eu crio o Nerdcast Tales, né? Que eu começo a fazer e mandar para lá, que eram piadinhas sobre o podcast que tinha acabado de acontecer. Os caras começam a gostar, começam a falar isso daí em todo podcast começa a falar, não sei o que, sei lá. Isso vai indo, até que em um momento eles entram em contato comigo e perguntam se eu não quero que esse material se torne conteúdo do site na época, antes deles reformularem tudo, né? Virarem um portal e tudo mais. Aí a Nerdcast Tale acabou entrando com o conteúdo, né, do site. Eu tinha um blog, né? Esse blog que praticamente não tinha visualização, do nada começa a ter 3 mil visualizações por dia. Então, assim, eu comecei a aparecer na primeira... Quando eu jogava Ilustrador, eu aparecia na primeira página de busca do Google. Então, isso aí ajudou muito, né? O ponto de vista profissional. Eu comecei a pegar mais trabalhos e tudo mais, e o nome foi mais divulgado. Isso daí foi ajudando, foi melhorando, né? Nessa época, eu fiz trabalhos para os livros da FISC, comecei a fazer trabalho para Moderna, fiquei anos produzindo para livros da editora Moderna, Richmond, Santillana e né, do grupo. E assim as coisas foram indo até o momento que, né, acabei parando de fazer as tirinhas, né? Eles também iam reformular o site, então parei de fazer as tirinhas. E aí, mais ou menos nesse mesmo período, tá, eu começo a ter a ideia de fazer outros tipos de coisas. E aí, com uma parceria com um cara do Rio de Janeiro, a gente lança umas canecas.
A coisa foi que, assim, isso daí foi mudando de um jeito tal que eu acabei com o lance, né, por conta de eu conhecer podcast, eu começo a fazer as tirinhas, por conta das tirinhas, esse cara entra em contato comigo das canecas, e aí por conta das canecas, eu acabo entrando para trabalhar para uma network canadense, que é quando eu vou trabalhar para a BBTV, né? Inicialmente como um freelancer, né? Terceirizado, distante, assim, na verdade eu trabalhava para um cara que trabalhava para a área brasileira dentro da network. Então, assim, era bem divididinho, assim, né? Eu tava ali bem afastadinho. Mas eu comecei a prestar serviço para fora, né? É o início de eu começar a prestar serviço para fora. Nessa época eu já tinha meu blog sobre jogo, já tinha meu canal do YouTube, né? Isso aí já estamos em 2013, né? Eu já dava aulas, já com turma regular e tudo mais. E aí eu comecei a prestar esse serviço pro pessoal. Eu vou dar uma olhada aqui para ver a data certinho de quando eu comecei a trabalhar lá na network. Bom, achei lá. Inicialmente, então, assim, eu acabei entrando, né, fazendo essa ponte, né, o Jovem Nerd acabou fazendo essa ponte, né, ao site do Jovem Nerd, para eu conhecer o cara que depois acabou me chamando como recrutador, né. A ideia era pegar canais do YouTube e trazer para a network. Só que assim, eu fiquei pouquíssimo tempo, porque na verdade a minha função é ser ilustrador, designer, né, trabalhar com arte. Aí eu acabei entrando para trabalhar como designer, né? Inicialmente, né, assim, designer só Brasil, né? Isso foi em abril de 2014. E aí eu fiquei trabalhando lá. Só que aí eu fui mudando, né? Porque eu era só Brasil, depois eu peguei internacional, né? Aí depois eu fui trabalhar como designer direto linkado à BBTV, né? Então eu estava trabalhando do Brasil direto com a central lá da BBTV. E eu fui até maio de 2020, que é quando eles pegaram e dissolveram, né, e dispensaram a maioria, pelo menos foi o que eu soube, e eu acabei sendo dispensado em maio de 2020, né, de designer, por conta no meio de pandemia, e teve várias questões aí, né, só que aí eu continuei trabalhando como ilustrador, né, então eu estava trabalhando como ilustrador, trabalhando com desenho, eu continuo trabalhando com desenho, com livro, trabalhando com revistas. Nessa época eu já estava com o canal na outra plataforma, né, na Roxinha, então eu já estava lá produzindo material para canais lá da Twitch, então assim, desenhando emote, desenhando template, desenhando banner, então, eu estava fazendo já um monte de coisa nada, fora os outros trabalhos, né, que eu faço até hoje. Então assim, dentro da network, né, dentro da BBTV, eu fiz uma porrada de coisa arada. Então, assim, na BGS, eu fiz toda a arte em uma das BGS, agora não lembro exatamente qual, né? Eu vou até postar a foto agora. Então, essa foto aqui é da arte que eu fiz, né, em uma dessas BGS, não lembro o ano, agora provavelmente deve estar aparecendo o ano, porque eu vou pesquisar. Eu fiz que foi de todo o cenário, né, todo ao redor do stand da BBTV. Eu fiz também pôsteres que foram distribuídos para lá, que eu também vou colocar agora. Eu fiz também a arte de um painel, né, que ficou atrás, assim, de uma piscina de bolinha, que eu vou colocar agora também. E fora artes para vários outros canais, animações, canal do Brasil, canal do exterior, canal da Coreia do Sul, Vietnã, Rússia, Espanha. Eu fiz trabalho para um monte de lugar, né? Hoje em dia, o que eu tenho feito como, né, na minha profissão de ilustrador? Continuo produzindo coisas para canais do YouTube e da Twitch, né? Mais emote e banner. Continuo trabalhando com livros, tá? Isso daí só que assim ampliou, não é só ilustração. Então eu trabalho com ilustração, diagramação,
correção. Então eu faço um monte de coisa aliada, não sou só ilustrador. E também, atualmente, eu estou produzindo uma animação em parceria com o Jorge, da Poison Frames, né, que é no estilo cordel. Então a gente está produzindo essa animação, tá, que vai ser entregue. Foi um pedido de uma pessoa física, né, o Raul, ele entrou em contato, não é uma empresa, o Raul entrou em contato conosco, ele é professor, ele é doutor da alegria também, trabalha com voluntariado nessa parte. Então, né, e ele tem esse projeto e ele queria desenvolver. Perguntou se a gente faria, né? Se eu poderia fazer. Aí eu peguei e perguntei se o Jorge poderia me ajudar e a gente está produzindo esse material. Aí, além de de trabalhar com ilustração e tudo mais, design, eu também dou aula, né? Então, aquelas aulas que eu comecei a dar lá atrás, né? Hoje eu transferi para a internet. Então, eu dou aula tanto lá na plataforma, lá na Twitch. Tem aula toda quarta-feira, das 18 às 20 horas. É aberto. Quem quiser acompanhar, acompanhe. Seja bem-vindo, tá? E se quiser que eu acompanhe o desenvolvimento do seu trabalho, né, é fácil. Tem lá as metodologias. Vou falar lá na plataforma. Vá lá, eu explico por lá, tá bom? Eu também dou aula particular, tá? De desenho. Então, a gente faz um pouco de tudo. A gente pegou e juntou todo esse conhecimento e tá aplicando agora. E é isso daí, gente. Então, assim, de lá, da minha infância até o momento, então, hoje, eu não sou só um ilustrador, né? E hoje eu aprendi que quando perguntam o que eu faço, eu respondo, sou ilustrador, eu faço desenhos para jornais e revistas. Porque eu aprendi também que as pessoas não precisam saber o que você faz. É você que tem que explicar para elas a importância do que você faz. Então, eu prefiro simplesmente esclarecer do que discutir, né? Bom, o vídeo acho que ficou um pouquinho longo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, muito obrigado por terem assistido até esse momento e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!